Olá, mais uma vez estamos aqui para dar continuidade na nossa lição de número 8, né, da Escola Bíblica. Parei o outro vídeo meio assim abruptamente, teve um probleminha aqui, mas já estamos de volta. Então vamos dar continuidade, nós estávamos no tópico de número 2, que tem por título Firmeza na fé diante do resultado incerto, né? Estávamos falando a respeito do testemunho de Sadraque, Mesaque e Abidnego, né? Eu terminei o vídeo falando a respeito da palavra grega martíria, né? Que a gente translitera para o nosso vocabulário, para a nossa língua como Marte, que nada mais é do que uma testemunha, né? O Marte é aquele que dá testemunho a respeito de algo ou de alguém, no nosso caso de Cristo, tá certo? Vamos continuar a leitura aqui então, do tópico de número 2, né? Diz assim: aqueles jovens foram poupados da morte na fornalha, verso 26, o que novamente resultou na glória e reconhecimento do poder soberano do Senhor, versos 28 e 29. Um cristão firme na sua fé nunca é uma vítima, mas uma poderosa testemunha do Senhor. Você tem convicção da sua fé? É uma pergunta, né? Se o seu patrão, isso aqui é um questionamento, preste atenção. Se o seu patrão exige que você deixe de ser cristão para ser promovido, qual é a sua reação? Se você começar respondendo depende, já foi reprovado. Eu falei isso, vou repetir. Não se negocia a fé. Não se negocia o seu relacionamento com Deus. Sua vida espiritual é inegociável. Você tem que viver, né, em fidelidade nesse relacionamento com Deus. Sadraque, Mesaque e Abidnego, além de terem colocado sua vida em risco, né? Apesar de terem colocado sua vida em risco, e eles não estavam certos de que Deus iria, como é que eu posso dizer, que Deus iria atender a expectativa deles. E eles foram claros para Nabucodonosor. Se você for lá no capítulo, qual é o capítulo desse texto? Eu não estou procurando aqui na revista para poder me lembrar. Se não me engano, é o capítulo 3 de Daniel. Bom, você vai ver que eles disseram para Nabucodonosor: se o nosso Deus quiser nos livrar da sua fornalha, ele nos livra. Mas se não, ou seja, pode ser que ele não faça. E aí? E aí não tem problema, mas que a gente não vai se dobrar a sua estátua, ajoelhar diante dela, nós não vamos. Ou seja, eu não negocio isso. Mesmo que eu tenha um prejuízo, mesmo que eu me dê mal. E isso é uma coisa que o cristão precisa aprender. O nosso relacionamento com Deus pode nos causar prejuízo. Eu já ouvi gente dizer: não, Deus não dá prejuízo para ninguém. Não, Deus não dá. Mas o mundo, para te contrariar, para tirar você da presença de Deus, pode. Gente, é simples. Vamos abrir aqui a Bíblia no Evangelho de Mateus. E vamos lá para as bem-aventuranças. Capítulo de número 5, eu vou ler os versos finais. Olha só. No verso de número 10 do capítulo 5, ele diz assim. Vou ler. Bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que vieram antes de vocês. Ou seja, Jesus está dizendo para os apóstolos que eles sofreriam esse tipo de dano. Então tem prejuízo? Tem. Vai acontecer sempre? Não. Mas pode ser que num determinado momento você seja perseguido, seja caluniado, mintam a seu respeito por conta do seu testemunho, né, de Cristo. Você está disposto? A pergunta do texto: se o seu patrão te oferecer uma promoção com um salário dobrado do que você ganha, mas para isso você tem que negar Jesus, o que você faz? Ah, pastor, eu tenho minhas necessidades, tenho família, né? Eu tenho que pensar. Se você for pensar, você já está reprovado, né? Diante de Deus. Por quê? Porque não se negocia isso.
Então a gente que vem para o reino de Deus tem que estar disposto a dar a vida, a abrir mão dos nossos quereres, abrir mão da nossa vontade. Ah, Deus não quer que eu seja infeliz nesse trabalho, mas se Deus te colocou ali com um propósito, permaneça. Né? Por exemplo, o chamado missionário. Chamado missionário não tem escolha para onde Deus vai te mandar. Ele pode te mandar para a Europa, lá para Paris, para você pregar em Paris, na França. Mas ele pode te mandar para pregar no Zimbábue, numa tribo lá no meio da selva. É claro que se você puder escolher, você vai escolher Paris. Mas, se você está como servo de Deus, você vai dizer, seja feita a sua vontade. É isso que muito crente não tem entendido. Não é do jeito que eu quero, não é o que é melhor para mim, na minha concepção, é a vontade de Deus que tem que prevalecer, mesmo que essa vontade de Deus te traga algum tipo de prejuízo, te traga algum tipo de dano, te traga algum tipo de sofrimento. É a vontade de Deus que prevalece. O resultado desse dano, desse prejuízo, desse sofrimento, sempre será proveitoso para você. Submeta-se a Deus e à sua vontade e espera para ver o resultado. Se você fizer a sua, eu tenho certeza que vai dar errado. Vai dar errado. Lembra-se da oração de Jesus no Getsemane? Que não seja feito como eu quero, mas sim como tu queres. E ponto. Acabou. Foi pro dano, foi pro sofrimento, foi pro sacrifício, foi pra morte. Por quê? Porque era essa a vontade de Deus. Ah, pastor, mas é isso aí, não negocia não. Tá? Se você quer servir a Deus, é isso aí, ok? Tópico de número 3. Firmeza na fé, mesmo diante do aparente fracasso. Então, vamos lá para o texto. Houve um discípulo de Jesus chamado Estevão, homem cheio de fé e de poder, usado pelo Espírito Santo com prodígios e sinais. Atos capítulo 6, a partir do verso de número 8. Era tão íntimo do Senhor que até os inimigos viram estampado em seu rosto a santidade do Senhor. Olha que coisa tremenda e maravilhosa. Registrado em Atos 6,15. Estevão era um templo de portas abertas. O que é isso, pastor Júlio César? As pessoas olhavam para Estevão e via Deus lá dentro. Eu já preguei uma vez usando essa ilustração. Nós cristãos temos que ser um templo, uma morada do Espírito Santo de portas e janelas abertas, para que quem olhar para nós veja quem está lá dentro. Ou seja, Deus. Era isso que eles viam em Estevão. E é isso que Deus espera de mim e de você, que ele possa ser visto em nós. E isso é santidade. Esse é o processo de santificação. Cada vez mais Deus vai ficando aparente na nossa vida e nós vamos desaparecendo. Lembra da frase de João Batista? Importa que ele cresça e eu diminua? É exatamente isso. Pode aplicar isso aí na sua vida. Importa que Cristo cresça em mim e que eu em mim diminua. Que não seja eu, mas Cristo vivendo em mim. Apóstolo Paulo, né? Não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Ou seja, a razão, a busca, o que eu desejo é que Jesus seja visto na minha vida. Que eu passe a ser esse templo de portas e janelas abertas para que as pessoas, quando olharem para mim, não me vejam, mas vejam a Jesus. É isso aqui que eles estavam vendo na vida de Estevão. Este homem transmitia santidade por onde passava. Mesmo assim, foi injustamente acusado e, diante de falsos testemunhos, condenado. Atos 6, de 10 a 13. Lembra do prejuízo? Lembra do dano? Lembra do sofrimento? Acontece. Esse homem cheio do Espírito Santo, esse homem que exalava a santidade,
foi apedrejado até a morte. Então como é que você diz para mim que crente não sofre? Ah, mas isso era antes do sacrifício. Mentira, isso aqui é depois, tá? Esse sofrimento aqui é depois. Jesus Cristo já havia morrido, ascendido aos céus, ressuscitado, ascendido aos céus, tudo tinha acontecido já. Estevão era se não me engano, um diácono. Não consigo encontrar aqui agora. Não tenho certeza do que falei, desculpa. Mas enfim, era um servo de Deus. E morreu apedrejado. Se você procurar na tradição cristã, você vai verificar que, com exceção de João, todos os demais apóstolos morreram sacrificados. Morreram de forma horrorosa, esquartejados, transpassados por flechas, decapitados, né? Apedrejados. Os apóstolos, os homens que andaram com Deus, né? Com Jesus Cristo na terra, aqueles que prepararam o caminho da igreja, que doutrinaram a igreja. Aí você e eu, que ainda não fizemos nada, eu tenho 20 anos de convertido, não fiz nada ainda. Mais de 20 anos eu tenho, desculpa. Eu tenho 20, acho que é 24 ou 25 anos, não me lembro agora. Não me vem a memória. Enfim, não fiz nada ainda. Aí eu não quero sofrer, eu tenho que ter uma vida, né? Eu sou servo de Deus, como diz alguns irmãos, né, com uma certa arrogância. Não, eu sou cabeça e não sou cauda. Será, irmão? Será mesmo? A gente tem que rever algumas questões aí, né? Conforme Atos 7, 2, 53, né, do versículo 2 ao versículo 53, Estevão deu uma aula sobre a história de Israel. O cara tinha muito conhecimento, sabia do que estava falando, deu uma aula, né? Nós não vamos ler aqui porque o nosso tempo é pouco, mas pega aí a sua Bíblia depois, abre lá no capítulo, vou repetir aqui qual é a referência. Atos, capítulo de número 7, a partir do verso de número 2 até o 53. Ele dá uma aula, como diz o texto aqui, né? Sobre a história de Israel. Continuando a leitura do texto. Pregou o princípio da graça de Deus ao homem, expondo o plano da salvação para o povo de Israel e para os gentios através da vida e sacrifício do Cristo do Senhor. Foi uma pregação confrontadora com o pecado reinante naqueles corações endurecidos e raivosos. Atos 7,54. A vida de santidade ofende aqueles que não levam Deus a sério. O grande segredo de Estevão para passar por esta situação não era seu conhecimento nem sua vida sem falhas, mas a plenitude do Espírito Santo que habitava nele, né? Está em Atos 7,55. Estando cheio do Espírito Santo, diz o texto. Continuando a leitura. O cristão não pode andar vazio pela metade, mas estar sempre constantemente cheio do Espírito Santo. Estevão morreu apedrejado, mas sua morte não foi em vão. Como não é vã a morte de nenhum servo de Deus. Um jovem chamado Saulo assistia àquele testemunho de fé. Atos 7,58 e Atos 8,1. Saulo começou uma grande perseguição aos cristãos, mesmo conhecendo a palavra, a Torá. Saulo não conhecia o Senhor Jesus. Porém, o testemunho de Estevão contribuiu para um encontro divino na estrada de Damasco, está em Atos 9, que revolucionou a igreja. O perseguidor foi convertido e se tornou o grande pregador do evangelho, que é o apóstolo Paulo, ok? Vamos para a conclusão? A santidade em nossa vida pessoal é maior e mais desejável que os sinais, prodígios e maravilhas. Tem muita gente em busca de poder, de fazer, de profetizar, de fazer milagre, de ver maravilhas acontecer, mas a vida está bagunçada. Primeiro muda, para que depois Deus te use. Esse é o processo natural. Não queira ser usado sem ter mudança na sua vida. Não queira ser instrumento de Deus, faca cega na mão do Senhor. Deixa Deus te amolar primeiro. Quando tu estiver cortando bacana, aí Deus vai te usar de forma tremenda e poderosa. Esse é o processo, né, a ordem natural das coisas. Muitos há que demonstram uma certa evidência do poder do Espírito Santo, mas internamente são reprovados, pois suas vidas não estão em conformidade com os critérios da santidade do Senhor.
Para nossa tristeza, muitos deles caem pelo caminho, dão mau testemunho e fazem até com que alguns se desviem dos caminhos do Senhor. Mau testemunho afasta a gente da igreja. Não tem nem o que dizer, né? Compreendamos, amigos alunos, que não é o nosso desempenho, não é a nossa capacidade que agrada a Deus, mas sim como nós permitimos que o Espírito Santo submeta a nossa natureza, nossas paixões e nossas vontades à vontade de Deus. Submissão, entrega, deixar o Espírito Santo conduzir e fazer a vontade de Deus na sua vida. Isso é que importa para Deus. O seu desempenho, Deus pode usar uma jumenta. A Bíblia diz isso. Você quer ser jumenta? Eu tenho certeza que essa jumenta não se converteu e não foi para o céu. Então, ser usado não significa que você está aprovado. Tá? Eu aprendi isso bem cedo. Devemos ser santos, separados deste mundo, pois o nosso Deus é santo. Que a santificação seja o nosso maior objetivo de vida cristã. O resto é apenas consequência. Se você quer fazer o que Jesus fazia, então seja como Jesus era, viva como Jesus vivia, pense como Jesus pensava e se submeta a Deus como Jesus se submetia. Simples assim. Santidade é isso. Submissão total e completa, plena a Deus. Deixar que o Espírito Santo te conduza, te guie e mostre para você o caminho que você deve andar e você segue por ele feliz, sabendo que apesar de contrariado algumas vezes, isso é o melhor para a sua vida. É como tomar remédio para o fígado. É horroroso. Todo remédio para o fígado é amargo. Mas o propósito dele é benéfico, é proveitoso. E quando você está bem, aí você fala, valeu a pena ter tomado aquele remédio amargo. Ó, estou me sentindo ótimo. É esse o processo de santificação. É isso que Deus espera de nós. E o nosso testemunho, o nosso desempenho enquanto propagadores do reino, pregadores do evangelho, só vai ter eficácia se houver santidade na nossa vida, se nós formos instrumentos de Deus. Eu ouvi um pregador dizendo uma vez isso, Ed René Kivides, pastor da Igreja Batista de Água Branca em São Paulo, se não me engano. Ele disse uma coisa muito interessante, né? Não somos nós que fazemos, mas é Deus que faz através de nós. Então não é você que faz, é Deus que usa você para fazer. Não é a faca, né, que corta a carne, é o açougueiro que usa a faca para cortar a carne. Porque se você botar a faca do lado da carne, ela não corta. Ok? Que Deus te abençoe e te dê graça, né? Feliz e abençoado dia. Que Deus continue derramando a sua gloriosa luz sobre a sua vida para que você seja iluminado e possa andar em pleno dia. Fica na graça e na paz do Senhor Jesus.